graça e paz. Quero fazer uma breve reflexão da palavra de Deus a respeito de o que alguém precisa para ser salvo. Sabemos que, no mundo, o homem inventou diversas maneiras para que a pessoa viesse encontrar a Deus. Sim, o homem inventou diversas maneiras para que alguém pudesse encontrar a Deus. Mas o que diz a palavra do Senhor? O que diz a palavra do Criador? O que ela diz que o homem precisa para alcançar a vida eterna? No livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 9 ao 11, Paulo diz assim para a igreja dos Romanos: digo, igreja, corpo de Cristo, não digo denominação, porque igreja não é denominação. Igreja é o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, e a igreja são vidas. Igreja são vidas compradas pelo sangue de Cristo na cruz. Pessoas essas que estão espalhadas no mundo todo, independente de onde estiver. Se aquela pessoa tem a palavra de Deus em seu coração e crer nele, essa pessoa é um membro do corpo de Cristo. Então é essa que é a igreja a qual Paulo está se referindo, ao povo de Deus espalhado em toda a terra. E olha o que ele diz no livro de Romanos, capítulo 10, do 9 ao 11. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crer para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crer será confundido. Muito me entristece no dia de hoje quando uma pessoa diz para outra que está congregando em Cristo, que tem a Cristo como Salvador e que está congregado na sua palavra, crer na sua palavra e vive a sua palavra. Acredito que não seja uma unanimidade, mas grande parte dos religiosos, das pessoas que frequentam templos evangélicos, não aceitam que uma outra pessoa diga que tem a Cristo e que congrega em Cristo, sem que essa pessoa frequente um templo religioso. Afinal de contas, é necessário a pessoa frequentar um templo religioso para ter a salvação? O que diz a palavra de Deus? O que Jesus disse em sua palavra a esse respeito? O que ele disse? Faz-me lembrar uma passagem de Jesus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50, que diz assim: Disse-lhe João:
Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Que lição Jesus está dando hoje para nós? É como se Jesus estivesse dizendo ainda hoje: olha, quem não é contra vós é por vós. Mas, na verdade, hoje não é isso que acontece. Porque hoje, quando alguém diz que tem a Cristo e não caminha igual o outro num templo religioso, porque o que separa as pessoas hoje não é elas dizerem que tem a Cristo. O que separa é o templo religioso. O templo religioso separa as pessoas. Porque você tem que ter um templo para ter a Cristo na concepção deles, mas na concepção da palavra de Deus, você não precisa de um templo religioso. Você precisa crer. Você só precisa crer. Dizem que você precisa do santuário terreno. Mas nós não precisamos do santuário terreno. Olha o que diz Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por alto preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo está dizendo que nós somos o santuário que recebemos da parte de Deus. Mas para muitos não é verdade isso. Essa palavra não é verdade. Porque elas acham que o santuário tem que ser de pedra. Não, o santuário não tem que ser de pedra e nem é de pedra. O maior ícone, o santuário que era um ícone nessa terra, foi destruído por Cristo. Sim, foi destruído por Cristo. E ele disse que em 3 dias ele levantaria outro, e levantou, que foi o corpo dele na cruz, entregue por nós. E o seu Espírito hoje habita neste santuário que somos nós, que somos o seu corpo. Infelizmente, muitas pessoas acham que você precisa de um templo. É verdade, precisamos sim reunir. É bom se reunir, muito bom se reunir, conversar da palavra de Deus com os irmãos, seja debaixo de uma árvore, dentro de uma casa, de um quarto, num salão, falando do Evangelho da graça de Deus. Mas se reunir como igreja, que são vidas reunidas, não na igreja, templo de pedra, como eu vou à igreja. Não, nós reunidos já somos a igreja. Eu vou ao templo. Não, ninguém vai ao templo, porque o templo já somos nós. Antigamente Deus habitava numa arca dentro de um templo, mas o próprio Cristo derrubou aquele templo e agora a arca somos nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós não temos que adorar a Deus num santuário terreno. Nós temos que adorar a Deus no nosso corpo,
É o que Paulo diz aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, ou seja, no vosso santuário. Acredito que muitas pessoas ainda não tiveram esse entendimento. Rogo a Deus que venham ter, assim como Deus abriu a minha mente e hoje eu posso enxergar essas verdades, que Deus ilumine o coração de muitos irmãos que ainda não têm esse conhecimento, para que eles venham entender que o verdadeiro santuário somos nós, e que qualquer pessoa que confessa o nome de Cristo tem a salvação. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A cada dia que nós conhecemos mais a palavra de Deus, nós vamos ficando santificados, porque nós estamos em busca da verdade, procuramos a verdade. E a palavra de Deus diz que é a verdade que nos santifica. O próprio Cristo está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós possamos meditar nessas palavras e observar o que o homem diz, o que a religião diz, o que os costumes dizem e o que a palavra de Deus diz, e ficar com o que a palavra de Deus diz, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos dá vida, e é a palavra que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Graça e paz.